Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Minha Primeira Aplicação Full Stack. O meu nome é Valdir César e nesta aula nós iremos implementar o nosso componente Footer. Então na aula anterior nós já aprendemos como gerar um novo componente. Vamos gerar esse novo componente aqui então. Vou dar um clear para limpar aqui o nosso terminal e vamos gerar esse componente ngGC. Ele vai ficar também dentro de components. Então vamos colocar aqui components barra, aí nós vamos chamar aqui o footer. Então, vamos gerar esse componente aí. Gerando esse componente, pessoal, a estrutura HTML dele é muito parecida com a estrutura HTML do nosso header.component.html. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai utilizar a toolbar, só que com uma classe footer, e nós vamos ter ali um título ali dentro, um parágrafo com o nosso nome. Então, eu vou voltar aqui, ó, nós vamos pegar aqui agora o footer, HTML, vamos abrir aqui e vamos fazer assim, ó, match-toolbar.footer. Então, estou criando uma div com o nome match-toolbar e uma class footer, bem? Aqui dentro eu vou colocar um parágrafo, então, utilizando o S6 aqui. Eu vou digitar aqui desenvolvido por Valdir César. Então, vamos apertar Enter aqui. Vou salvar, você vai ver que ele não vai aparecer nada lá no nosso front-end. Por quê? Porque nós não pedimos para esse componente ser renderizado lá no nosso HTML principal. Lembra que ele tem um seletor, que a gente tem que passar o seletor no HTML principal para ele poder ser carregado, renderizado aqui na nossa página. Então a gente vai voltar aqui no nosso projeto, aqui no nosso appComponent.html, a gente vai colocar aqui abaixo do app header, nós vamos colocar app-footer, porque lembra que ele cria um padrão de nomenclatura do Angular, né? Então ele cria o app, o nome daquele componente que você criou. Então se você vir aqui agora, você vai ver que o nosso parágrafo, o nosso footer, ele está na nosso front-end aqui, porém ele está aqui em cima. A gente vai passar uma posição para ele, vai dar uma formatada nele aí, tá bem? Vamos voltar aqui então e vamos abrir aqui o CSS do nosso footer. Então a gente vai fazer assim, ó, ponto footer, estamos fazendo referência àquela nossa classe, né? Então eu vou falar que ele vai ficar com uma position fixed, então ele vai ficar uma posição fixa. Eu vou colocar aqui bottom 0, então para ele ficar no pé da página, lá no bottom da página, tá bem? Então vamos salvar aqui, verificar como ele está se comportando. Ele já está aqui embaixo, como vocês podem ver, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um justify content aqui, vamos colocar aqui justify content, flex end, então para ele ir lá para o canto inferior direito da nossa página, pode ver que ele já veio aqui para baixo, tá vendo? É isso mesmo que nós queríamos. E vamos colocar aqui um font size para ele, um tamanho de uma fonte, né? Um font size de Inham. Deixa eu verificar como ele vai se comportar aqui. Acho que ele já ficou com uma fonte um pouco melhor, o tamanho de uma fonte melhor. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma altura para esse nosso footer, para essa nossa classe, essa nossa div. Então vou colocar aqui um height de 5%, ele vai ocupar 5% da nossa página. Então a gente vai fazer o seguinte, nós temos 10% aqui para o nosso header, 5% para o nosso footer e vai sobrar 85% aqui para o nosso conteúdo mesmo, certo? Então a gente vai implementar agora aqui as nossas listas de to-do, a gente vai utilizar alguns componentes aqui do Angular Material, vai ser um projeto bem bacana, tá bem? Como eu falei, eu não vou focar em HTML e CSS porque eu quero implementar um CRUD utilizando o Angular e o Spring Boot, eu quero implementar aí como você vai utilizar o seu back-end utilizando o seu front-end também, certo? Esse é o foco da aula, é fazer essa implementação do front com o back. Então pessoal, para esta aula é isso, espero que tenham gostado, aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!